Eu me perguntei muito se eu deveria gravar esse vídeo. O assassinato de Charlie Kirk trouxe para mim uma memória de quando eu entrei na UFPA. Pensa, 16 anos entrando na Universidade Federal. Na posição de um jovem, de um adolescente de 16 anos entrando em uma Universidade Federal, é como se a caça às bruxas começasse e a gente tivesse que adotar a posição de se esconder ou de ser rechaçado, humilhado, questionado dentro de sala. E eu gostaria muito que tivesse um Charlie ali. Parecia que as únicas opções eram ceder e ser alguém aceito no ambiente acadêmico, ou se tornar alguém que se posiciona, mas eu não tinha meios, eu não tinha conhecimento, eu não tinha referências de pessoas que pudessem me dar uma esperança de que eu poderia até mesmo rebater qualquer coisa ou defender a minha fé. E quando aconteceu isso, eu comecei a me perguntar por que mexeu tanto comigo. Por que esse fato mexeu tanto comigo? E conversando com a minha esposa, nós lembramos, né? Essa fase da adolescência foi a fase onde eu precisei me decidir com relação ao Senhor. 16 anos, 17 anos, foi uma fase onde eu precisei decidir se eu iria seguir acreditando, defendendo, ou se eu iria ceder e, ok, ser ali alguém aceito naquele ambiente. Não me julgue, eu não me julgo também. Com 16 anos é muito difícil de ter um posicionamento claro. E foi nessa fase que vários nomes surgiram, vários Charlies surgiram aqui no Brasil. Eu comecei a assistir vídeos do Adalto Lourenço, falando sobre criacionismo científico. Comecei a assistir vídeos do Rodrigo Silva. Essas pessoas foram me dando respostas que o meu racional precisava para se manter firme. Uma vez que o apelo acadêmico é um apelo racional. Nós vivemos uma vida de essência espiritual e queremos justificar com argumentos racionais. Mas para um adolescente isso foi fundamental para mim. E quando eu soube da notícia, que eu vi ali os vídeos, e isso me chocou. Porque eu não imaginava até onde iria a maldade de uma geração. A maldade de uma geração que se esconde atrás de um argumento de tolerância, de inclusão. De novo, não são todos, mas existe sim uma grande massa que se esconde atrás de um argumento de tolerância e inclusão, mas desde que você pense igual a eles. Eu não entendia, eu não tinha clareza de até onde iria a maldade dessas pessoas com alguém que se posicione dentro do ambiente universitário. Com alguém que se posicione dentro da sociedade, com alguém que se posicione na mídia. Eu não tinha clareza de até onde iria, até onde eles iriam. Talvez por não fazer parte da bolha e não estar acompanhando muita coisa, esse acontecimento com o Charlie furou todas as bolhas e todo mundo conseguiu enxergar o que acontece quando você se levanta por algo sólido, por algo coerente. E eu digo, se você não tem algo pelo qual se levantar, você já está caído. Você vai passar a vida caído. Qualquer coisa te derruba. O Charlie se levantou. Tinha esposa, filhos. E, de certa forma, me veio à mente eu, adolescente. Uma dúvida no meio ali, graças a Deus. Graças a Deus eu optei por estudar e conhecer mais a fundo a palavra, por ter a minha experiência com o Senhor, entender que essa experiência é espiritual, entender a minha essência no Senhor, a minha identidade, porque eu vi muitos ali dentro que se perderam. E eu tenho certeza que se tivesse um Charlie ali dentro, muitos não teriam se perdido. Hoje eu desenvolvo um trabalho em uma das empresas de treinamento de liderança com crianças.
Infelizmente, hoje, as escolas não nos ensinam a liderar. As famílias com valores sólidos não têm ferramentas para ensinar os seus filhos a se posicionarem. Quando eu falo de liderança, eu digo que você vai colocar o seu filho em um lugar onde ele não vai seguir a manada que está gritando, desesperada, levantando e rasgando e tirando roupa. Não é sobre isso liderar. Liderar é você ter clareza para onde você quer ir, clareza de por que você quer ir, clareza de quem você é, confiança em si, assumir o risco pelos outros, ter compaixão daqueles que ainda não entenderam a visão. Entende? Quando eu decidi montar essa escola, foi por entender que o meu filho iria crescer em uma sociedade e que eu ia precisar ensiná-lo a liderar, porque senão, eventualmente, ele iria sofrer a mesma perseguição que eu acabei sofrendo, onde quem grita mais alto, onde quem tem argumentos embasados por outras pessoas que embasaram seus argumentos por outras pessoas, porque segundo fulano, que disse segundo ciclano, que disse segundo Beltrano. Oh, gente, se vocês vissem a quantidade de contradições que existem entre artigos. E, de novo, eu não sou uma pessoa negacionista, não, pelo contrário. Eu leio artigo todo dia, mas isso não molda a minha mente. A minha mente é nutrida por informações, mas eu decido. Quando eu decidi que eu iria criar uma escola que pudesse treinar crianças, foi pensando que o meu filho iria crescer dentro dessa geração. E o que aconteceu nesse meio, o que aconteceu com o Charlie, só mostra que eu estava no caminho certo. Porque quem não ensinar seu filho a liderar vai estar à mercê, vai estar correndo o risco de algum dia ele seguir aqueles que estão gritando, aqueles que estão liderando pela revolta, aqueles que estão liderando pelo ódio, aqueles que estão liderando simplesmente para causar desordem. E que o legado do Charlie possa perdurar não somente pelo nome, mas pela missão que ele tinha de defender o Senhor com coragem. Que a nossa coragem não se abale. Amém.